Deus no controle sempre. A paz do Senhor, povo de Deus. Irmão Ailton, para transmissão nesta noite da palavra do Senhor. Uma breve reflexão da palavra do Senhor para alimentar o nosso coração. Amém, glórias a Deus. Então eu quero meditar com vocês no livro de São João. São João, capítulo de número 21, versículo de número 20 até o versículo de número 23. Vamos entender um pouco o que diz essa passagem tão maravilhosa da palavra de Deus. A palavra de Deus é algo que nos alimenta, é algo que nos corrige, é algo que nos confronta. A palavra de Deus é algo que nos liberta, que nos cura, que nos salva e que nos leva para os céus. Não é isso? É a santa e gloriosa palavra do Senhor. Então nós vamos entender um pouquinho aqui o que foi que o nosso amado irmão em Cristo Jesus, São João, escreveu a respeito dele próprio, de Jesus Cristo, de Pedro e de Judas. Essa descrição aqui é a respeito desses quatro personagens. É João, Pedro, Jesus e Judas. Então vamos entender o que foi que João escreveu aqui. João capítulo 21, versículo de número 20 em diante diz assim. Deixa eu ler aqui para vocês. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, este dito entre os irmãos, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Amém? Somente até aqui. Vamos orar a Deus para que Deus, através do seu Espírito Santo, fale aos nossos corações. Querido Deus e amado Pai, Deus de infinita graça e Deus de misericórdia, que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, nos alcance para todo sempre. Pai santo e Pai amado, perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor, as nossas transgressões, meu Deus, e no santo nome de Jesus Cristo fala poderosamente aos nossos corações. Deus, nós cremos na tua santa e gloriosa palavra, Senhor, que ela liberta, que ela cura, Senhor, que ela salva e que ela leva para os céus. Então, Espírito Santo de Deus, fala grandiosamente aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Nós temos aqui uma passagem linda demais, da qual João escreveu, eu já lhes disse, a respeito dele próprio, a respeito de Pedro, a respeito de Jesus Cristo, a respeito de Jesus Cristo e a respeito de Judas. A respeito de Judas. E onde é que nós podemos comprovar esta passagem? Nós vamos lá para o capítulo de número 13 de João, do próprio João, capítulo de número 13, versículo 24, 25, deixa eu folhear a Bíblia aqui e pegar para vocês. Capítulo de número 13, eu vou ler para vocês entenderem o que eu já li. Eu vou ler a partir do versículo 18, que
que diz assim, vamos entender direitinho, que diz assim, João capítulo 13, versículo 18, não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, a mim recebe. E quem a mim recebe, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se no espírito, e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der um bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Versículo 27. E pôs o bocado. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Versículo 28. E nenhum dos que estava sentado à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma comida aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Oh glórias, aleluias, louvado seja Deus. Então, povo santo, esta passagem aqui, ela completa aquela que nós acabamos de ler no capítulo 21, também escrito por João, né? Também escrito por João. Então nós vamos compreender de que João era aquele que recostara sua cabeça sobre o peito de Jesus. Era aquele a quem Jesus amava. E era aquele que, como descreve a própria Escritura, ele encostava sua cabeça no seio do Senhor. E Pedro conversava não diretamente com Jesus, mas a princípio Pedro conversava com João, perguntando a João, ou indagando, João, pergunta para Jesus quem é este que há de o trair. Pergunta para ele quem é este que há de trair. Então diz assim no versículo 21 do capítulo 21, vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, Senhor, e deste o que será? Agora Pedro, ele já não conversa mais com João, ele já conversa diretamente com o Filho de Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus lhe responde, disse-lhe, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. E aqui entra a frase-chave, entra a palavra-chave para este entendimento. Quando Jesus Cristo, ele simplesmente falou para os seus discípulos
assim como nós também o somos. É como que o próprio Filho de Deus neste exato momento esteja falando comigo e com você, no qual tem uma ordenança do Filho de Deus para a minha vida e para a tua vida. E a palavra direcionada ao meu e ao teu coração é: segue-me. Segue-me. Segue ao Senhor Jesus somente. Não te adianta de maneira nenhuma estar te preocupando com o antes ou com o depois. Não te adianta, não te edifica nada saber que o teu próximo segue ou não a Jesus. Não te traz a salvação você está se preocupando com coisas que não constroem nada com relação ao teu semelhante. Mas tem uma palavra direcionadamente para você, especificamente para você. Quando Jesus disse para aqueles discípulos e disse para nós hoje: segue-me. Segue-me. Sabe, nós muitas vezes temos acumulado peso, fardos terrível com relação à palavra de Deus. E com isso nós buscamos doutrinar outras pessoas de acordo com o nosso entendimento. De acordo com o nosso entendimento. E o entendimento bíblico e o entendimento da palavra do Senhor é completamente diferente do que muitas vezes nós achamos, do que muitas vezes nós queremos ou do que muitas vezes nós impomos sobre o nosso semelhante. Aí que para você estar na presença de Deus é necessário que você faça isso ou faça aquilo. Para que você esteja na presença de Deus, alguns costumes têm que ser observados, algumas práticas você tem que ter. Jesus Cristo, ele faz um convite simples, ou então dá uma ordenança, depende de como você interpreta. Quando ele diz: segue-me, convite simples, segue-me, é uma aceitação que você tem que ter definitivamente, pelo entendimento que o Senhor Jesus Cristo lhe deu. Quando ele diz: segue-me, ele não está pedindo para você seguir ao pastor, ele não está pedindo para você seguir ao templo, ele não está pedindo para você seguir ao teu semelhante, ele não está pedindo para você seguir ao presidente, ao ministro, ao rei, se existisse. Ele não está te pedindo que você siga a nenhuma dessas figuras, mas ele está pedindo que você siga diretamente a Deus, ou seja, Jesus Cristo é Deus. Ele diz: segue-me. Ponha essa aceitação na sua vida, abra o seu coração, abra o seu entendimento e simplesmente faça uma renúncia daquilo que Judas Iscariote tem colocado dentro da gente, das observâncias que Pedro, ou os maus costumes de Pedro, traziam. Abra mão de todas essas coisas e entregue o seu coração ao Senhor Jesus Cristo e siga-o. Siga-o. Simplesmente siga Jesus Cristo. É isto que ele está dizendo. Ele diz: olha, se eu quiser que este fique até que eu venha, Jesus, o Filho de Deus, ou o próprio Deus, está dizendo: olha, se eu quiser que este Judas Iscariote, este que vai me trair, este que após a ceia, já no início da noite, após comer o bocado molhado que eu lhe dei, ele sai exatamente para me trair. Enquanto Jesus e o restante dos discípulos ou apóstolos segue para o monte, ele simplesmente segue para o trair, faz um trajeto oposto. Mas Jesus, soberano do jeito que ele é,
sendo Ele o Todo-Poderoso, sendo Ele o Magnífico, sendo Ele o Filho de Deus, no qual Ele mesmo declara que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Ele diz: olha, mas se eu quiser que este fique até que eu venha, o que te importa? O que te importa? E aqui ainda há um desentendimento, daquilo que Jesus tinha falado. O que é transportado a outros, o que é reportado a outros, é uma fala completamente oposta daquilo que Jesus tinha falado. No versículo 23 diz assim: divulgou-se, pois, este dito entre os irmãos, que aquele discípulo não havia de morrer. Não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Jesus não disse que ele não morreria. Ele disse: mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Então a informação foi essa. Jesus, o Todo-Poderoso, o Soberano, ele diz: olha, se for da minha vontade que ele permaneça vivo, isso não importa a vocês. Isso não importa a vocês. Se for da vontade que ele permaneça até que eu volte, isso não importa a vocês. O que importa a vocês é que vocês simplesmente, um após um, siga-me. Siga-me. O que importa a você, meu amado irmão, minha irmã, é que neste exato momento a pessoa de Jesus Cristo seja o centro da tua vida, seja o alvo a ser buscado por ti. O que importa é que a pessoa de Jesus Cristo nesse exato momento seja a única e melhor e maior opção que você tem de vida eterna. Não te importa você se preocupar se o teu esposo, se a tua esposa, não te importa você se preocupar se o teu filho, se o teu neto irá se salvar, porque você não pode dar a esses salvação. Você não pode. Lembra o que Jesus Cristo disse? Que ele veio trazer a espada entre os familiares mesmo. Ele veio confrontar pai com filho, mãe com filho, genro com sogra. Ele veio confrontar a família, ele veio trazer a espada. Ou seja, ele veio trazer uma separação daquele que na família quer ser santificado por ele. Ele veio trazer o confronto do santo e o profano. Ele veio trazer a espada, a disseção entre aquele que quer seguir o bem e aquele que quer seguir o mal, aquele que quer as coisas do mundo e aquele que quer as coisas do céu, aquele que quer as coisas do inferno e aquele que quer as coisas de Deus. Então, o que te importa? O que te importa? O que é que Jesus acha ou deixa de achar do teu semelhante? O que é que te importa se Jesus fez ou deixou de fazer na vida do teu semelhante? O que é que te edifica nisso? O que é que constrói a tua vida? Nada. Antes, abre mão dessas observâncias e segue a Jesus Cristo. Ele mesmo disse: o que te importa é isso? Se eu quero que ele fique até que eu venha. O que é que te importa? Agora tu, segue-me. Segue a Jesus Cristo. Olha para o alvo que é Cristo. Então, Judas Iscariote era aquele do qual a própria palavra de Deus diz, Jesus disse, através da escrita de João, que Satanás entrou em Judas, contaminou o seu coração, contaminou a sua mente. Nós vemos que aqui a espada da qual Jesus Cristo fala, ela também está no meio dos próprios apóstolos de Jesus Cristo. Esta espada, ela simplesmente veio para fazer separação entre o santo e o profano.
E foi exatamente aquilo que Jesus Cristo fez ali. Ele separou aqueles que simplesmente aceitaram ao Senhor Jesus Cristo. Dali saíram com Jesus para o Getsêmani. Dali saíram com Jesus até que ele fosse traído. Dali saíram para estar com Jesus para todo sempre. Enquanto que Judas Iscariote percorreu um outro caminho, o caminho do erro, o caminho da traição, o caminho da perdição, o caminho certamente do inferno. Eu não posso entrar no tema de salvação ou de condenação, isso pertence a ele, mas provavelmente sim, porque foi um caminho oposto ao caminho de Deus que Judas Iscariotes quis seguir e não seguia Jesus Cristo, enquanto que o restante dos apóstolos simplesmente ouviram a voz do Senhor. É o que descreve João quando ele diz: segue-me, segue-me. É o que está proposto agora para a tua vida. Pai, mas eu quero que o meu filho se salve, eu quero que o meu neto se salve, eu quero que a minha esposa, minha mãe, meu pai, meu esposo se salve. Entre você querer e ser salvo, há um caminho muito longo a se percorrer, porque tamanha salvação, em primeiro lugar, só pode ser dada pelo próprio Filho de Deus. Então a tua obrigação é expor a palavra de Deus para os teus e para os outros lá fora, da mesma forma como eu estou fazendo agora. Este é o caminho de aceitação da qual você deve dar para os seus e para os outros lá fora. Então, se eles entenderem da mesma forma que os outros discípulos entenderam e seguiram a Jesus Cristo, então, com a mais absoluta certeza, somente no Filho de Deus há salvação. Mas Judas não, entendeu um caminho diferente, um caminho da condenação, do oposto, o que era o caminho dos céus. O que era o caminho dos céus? No livro de Filipenses capítulo 2, versículo 2 em diante, nós vamos ver que Paulo fala de uma exaltação. Quer ver o que Paulo diz aqui? Filipenses capítulo 2, versículo 2. A partir do versículo de número 1. Olha só. Paulo falando à igreja de Filipos, aos filipenses, ele diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, olha o que ele inicia dizendo: portanto, se há algum conforto em Cristo. Paulo pega a pessoa de Cristo, ele põe em primeiro lugar. Paulo, ele escrevendo à igreja de Filipos, ele dizendo que eu vos escrevo, eu vos ensino, eu vos doutrino, mas a pessoa a quem vocês devem seguir é a Cristo. É a Cristo, é a Jesus. Vocês devem seguir diretamente ao Filho de Deus. Aí ele diz no versículo 2: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo diz: olha, façais agora o que eu vos estou escrevendo, para que vocês possais sentir o que eu sinto na presença de Deus. Para que este gozo tremendo que eu sinto, este amor que eu tenho por Cristo, de percorrer esta carreira santa e maravilhosa, vocês também sintam da mesma forma. Versículo 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atentem cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
Então nós vemos aqui que Paulo ele faz uma advertência, ou ele doutrina, ou ele ensina a igreja de Filipos, para que eles possam estar no mesmo pensamento e numa mesma união com relação a Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus disse: siga-me. E se nós entendermos que nós devemos seguir a Jesus Cristo como unidade, como participante do corpo de Cristo, a caminhada ela se torna sempre longa, mas ela se torna mais aceitável. A caminhada ela é longa, mas ela se torna mais fácil. A caminhada ela continua sendo longa, mas nós podemos nos acostar uns aos outros para o entendimento, para a conversa, para que possamos nos alicerçar melhor uns com os outros, para que nós possamos definitivamente dividir as aflições que a vida nos impõe. Dividir as aflições que a vida nos impõe. Então, ele diz, Paulo diz à igreja de Filipos: busque este gozo que eu sinta, para que vocês fiquem fortalecidos, assim como eu estou fortalecidos no Senhor. Contudo, o Filho de Deus diz individualmente para cada um de vós: siga-me. Siga-me. Simplesmente siga-me. Siga ao Filho de Deus. Não faça o caminho inverso. Não seja cada um de vós Judas Iscariotes. Antes, deixe com que a palavra de Deus entre no seu coração, transforme o seu ser, a sua boca, as suas palavras, as suas atitudes, as suas ações, e siga ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, Deus de infinita graça e Deus de misericórdia, que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, continue, Deus, nas nossas vidas para todo sempre, nos abençoando, nos guardando, Senhor, nos livrando de todo mal, trazendo sobre nós, Senhor, sempre, Deus, todos os dias, Senhor, aquilo que nós necessitamos, Deus, que é a tua presença, que é o teu Espírito Santo, trazendo sobre nós, Senhor, a tua mente, Senhor, santa, trazendo sobre nós, Senhor, Deus, a visão de que devemos estar no caminho certo da verdade, reconhecer que Cristo é ungido de Deus, reconhecer que o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, reconhecer definitivamente que, Deus, devemos abrir os nossos corações para sermos participantes do reino de Deus. Então, Senhor Jesus, mais uma vez vem sobre nós, Senhor, nos transformando, Deus, nos libertando, Senhor, nos curando e nos dando a tua salvação eterna. Fica com nós, Senhor. Fica conosco, meu Deus, até que tu venhas. Eu oro e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Aleluia, Deus.